Nos últimos anos, a gente tem ouvido cada vez mais sobre intolerância alimentar. Você acredita que, de fato, os casos realmente estão aumentando ou há uma maior visibilidade devido à mídia e aos avanços, por exemplo, da tecnologia no diagnóstico? Sim, o que acontece, Marcelo? A intolerância, né, a gente tem aí, né, diversos, né, alimentos que a gente pode ter intolerância, né? E a intolerância mais frequente mesmo que a gente vê é a intolerância à lactose, A lactose. né? É uma intolerância muito presente mesmo, né? Se a gente for pensar em alguns países, por exemplo, os asiáticos, no Japão, por exemplo, a gente chega a ter aí quase que 100% em algumas regiões de intolerantes à lactose. É mesmo? Isso por quê? Por causa da genética do cidadão? Exatamente, por conta da genética, né? E no Brasil, a gente tem aí uma média de 60%, né, de pessoas com intolerância. 60, sabe? É bem alto. Meu Deus, eu não tinha noção que era isso tudo. Né? A intolerância à lactose, ela realmente é muito frequente. Quando a gente pensa numa má absorção de frutose, né, numa intolerância à frutose, a gente vê que realmente há um aumento real, né, desses pacientes por conta do consumo excessivo de industrializados, que são alimentos ricos em frutose, né? Então, realmente há esse aumento. Só que a gente vê que há uma influência, com certeza, né, da mídia. Eu vejo muito que há uma neurotização, que hoje é tudo sem lactose, sem glúten, né? Exato. Eu outro dia estava comentando sobre isso. Se um dia alguém falar comigo assim, você tem que cortar o queijo. Aí eu vou falar, corta os pulsos também. Exatamente. Meus pulsos, as pessoas estão realmente ficando muito neuróticas em relação, e até pessoas que não têm intolerância estão consumindo produtos sem lactose, né? Então, há realmente uma preocupação em relação a isso, né? Pois é. Quais são os principais sinais e sintomas? Eu falei de alguns aqui, mas melhor você explicar os sinais e sintomas que podem indicar que uma pessoa tem, de fato, alguma intolerância alimentar. Como você trouxe, né, inicialmente, os sintomas mais prevalentes é um estufamento, né, uma distensão abdominal, então a barriga muito inchada, gases em excesso, né, muita flatulência, diarreia ou até a constipação, porque muitas pessoas acreditam que a intolerância, principalmente à lactose, ela só gera uma diarreia, mas não é verdade. Pode ser o contrário, pode ser também, né? uma constipação. Então, esses sintomas são os sintomas mais prevalentes. E se alguém suspeita que tem intolerância alimentar, por exemplo, qual é o caminho correto para obter um diagnóstico preciso e seguro e saber intolerância a quê? Por exemplo. O principal é realmente procurar, né, um profissional, um nutricionista ou um médico, né, para conseguir aí identificar. Eu falo que a intolerância à lactose é uma das coisas mais fáceis que a gente tem de identificar. Porque quando você sente, se você corta e você fica bem, você, né, chega ali a uma conclusão. Entender, né? É fácil entender. Só que nem sempre é assim, porque como os sintomas não são muito específicos, né, há uma confusão. Então, às vezes a pessoa retira, né, e não fica bem. Então, o mais importante é procurar um médico para tentar identificar e, se necessário, né, tem aí os testes respiratórios. O teste respiratório do hidrogênio expirado é o padrão ouro para diagnóstico de intolerância à lactose, principalmente. A gente tem a frutose também, né? E outros carboidratos também. É o melhor exame. A gente tem também o exame de sangue, que acaba sendo o que os profissionais mais pedem, porque é o exame que tem cobertura pelos planos de saúde. Normalmente, né? Porque nem todos os exames têm essa cobertura. Sim, né? O teste do hidrogênio expirado, ele é um exame que é só particular, né? Apesar de ser o padrão ouro, os planos de saúde não cobrem ainda, né? Então, o mais importante é fazer, né, o exame para conseguir identificar se realmente é uma intolerância, se não é, né? Se tem alguma outra disfunção. Ou, às vezes, é algum problema específico, momentâneo, né? Sim, exatamente. O que acontece? Tem algumas desordens, por exemplo, a SIBO, né, que eu já vim até aqui falar sobre isso, né, que é o supercrescimento bacteriano, ele pode gerar uma intolerância à lactose temporária, que a gente fala que é uma intolerância secundária, né? E isso acontece. Então, é muito importante que esse paciente esteja sendo acompanhado por um profissional para exatamente identificar se é uma intolerância primária, se é uma intolerância secundária e fazer o tratamento correto. E acompanhar o tratamento, né? Agora, o tratamento para quem tem essa intolerância alimentar, é possível controlar os sintomas e manter uma alimentação equilibrada e prazerosa, tendo que cortar, por exemplo, no caso, digamos, a lactose, tudo que é derivado de leite? Sim, é possível, né? Tem tratamento e justamente primeiro, identificar qual é a quantidade que esse paciente tolera, porque a intolerância ela é dose dependente.
Então, tem paciente que vai conseguir comer um pedaço de queijo, tem paciente que vai conseguir tomar, por exemplo, meio copo de leite, mas um copo de leite ele não consegue, né? Então, o mais importante é conseguir identificar isso e utilizar as enzimas digestivas, né? No caso da lactose, a lactase, né? A gente tem também, por exemplo, no caso da rafinose, que é um componente das leguminosas, a gente tem uma enzima, né? No caso, por exemplo, tem pacientes que não conseguem comer feijão, né? Grão de bico. Então, tem uma enzima específica para esses alimentos e é super importante o uso dessas enzimas, né? Porque às vezes o paciente fica insistindo em consumir e isso causa outras desordens, principalmente intestinal. Uma coisa vai gerando a outra, vai gerando né? outra. Então, as enzimas estão aí para ser usadas, né? E deve ser usada, né? Com a orientação de um profissional, né? Os grãos, você falou de grãos, eu queria até te perguntar sobre isso, porque, por exemplo, eu tenho o hábito, nós temos o hábito de sempre deixar os grãos, essas leguminosas, como feijão, você citou aí, sempre deixar de molho, no mínimo 24 horas antes de utilizar ou de ferver ou de cozinhar e tudo mais. Isso é um padrão, isso é correto de fato? Ou isso é lenda que não existe nada? Isso é correto sim, mesmo, né? E o mais importante, que outro dia eu estava conversando com até uma amiga minha, ela falou, não, mas eu deixo o feijão de molho. Eu falei, mas você troca a água? Aí ela falou, não. Eu falei assim, mas é exatamente o mais importante porque quando a gente deixa essas leguminosas de molho, esse componente, né, principalmente ali a rafinose, ela vai ser, vai passar para a água ali, né? Ela vai ser ali, né? Vai sair ali da leguminosa, do grão e passar para a água. Então, é necessário trocar aquela água. Não sei se você já observou, mas a água fica espumosa. Fica espumosa, né? Da espuma. E aí a gente troca aquela água para poder depois cozinhar. Então, parece isso que ferveu, ajuda, então isso ajuda muito a reduzir a quantidade de rafinose ali daquelas leguminosas. Tá vendo, galera? Porque eu sei de muita gente que pega o feijão, pega o grão de bico, joga na panela e põe para ferver. Cozinhar e pronto. E aí acaba sendo ruim. Para quem já foi diagnosticado, quais são os maiores desafios no dia a dia e que dicas práticas você daria para tornar uma rotina alimentar mais tranquila, por exemplo, sem sofrimento? Os maiores desafios realmente, né, a conviver, né, a parte social, né, porque as pessoas deixam de comer, né, não tem orientação, acham que precisam cortar tudo, né, e fica difícil ali aquela convivência no aniversário, né, então esses são os maiores desafios, mas a dica utilize as enzimas. Eu falo que quem tem intolerância tem que usar a enzima, tem que andar com a enzima na bolsa, né? E porque isso melhora muito, né? E jamais eliminar alimentos por conta própria, não? Com certeza, porque a eliminação dos alimentos sem uma orientação pode causar aí carências nutricionais também, né? E o que acontece quando a gente faz, né, retira muita coisa, então a gente acaba retirando muita fibra e isso também faz com que o intestino fique ali desequilibrado. Há um desequilíbrio da microbiota ali também. Então, por isso é tão importante estar ali com acompanhamento. Por exemplo, para quem não tem intolerância, se não consumir leite, corre também o risco de ter osteoporose, por exemplo? Com certeza, né? Então ali o leite é uma fonte ali de cálcio, né? De cálcio. Então é super importante. Então por isso que tem que ter uma orientação e não sair cortando tudo, né? Ah, não, meu vizinho cortou, eu vou cortar também, né? Exatamente, não com certeza. Procure a doutora Sabrina lá que você vai saber melhor. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. Os esclarecimentos, a disponibilidade de nos atender e até a próxima, falando mais sobre esse assunto que é muito importante. Eu que agradeço, muito obrigada. Sabrina Portillo, nutricionista especializada em saúde intestinal e CEO da GastroCenter. Tribuna Transamérica.